todos, queridos irmãos e irmãs em Cristo e também amigos que nos acompanham nessa transmissão do Instituto Vida para Todos. Hoje, excepcionalmente, diretamente do auditório do Espaço IGSP, que é da Igreja em São Paulo. E eu tenho imenso prazer hoje estar aqui falando com uma audiência cuidadosamente, com distanciamento e com todos os cuidados, protocolo de saúde. E faz tempo que não venho aqui para esse auditório, E como hoje é domingo, nós lembramos, irmãos, não se esquecer de fazer suas ofertas no QR Code do Dia do Missionário Internacional. Graças a Deus estamos chegando à meta e também demais ofertas. E também não se esqueçam de fazer as suas ofertas na sua igreja e também na sua região. Que o Senhor abençoe a sua obra, as igrejas e o avanço do Evangelho em todos os continentes. E nós chegamos à mensagem 32, que tem por título Vestida de linho finíssimo, resplandecente e puro. A leitura bíblica é Apocalipse 19, versículos 7, 8 e 14. Muito bem, nós estamos no contexto de Apocalipse, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, onde Paulo fala a respeito da vinda do Senhor e que a vinda do Senhor não aconteceria sem antes acontecer a apostasia. E depois da apostasia aconteceria o surgimento do homem da iniquidade. Então já falamos várias mensagens sobre isso. A apostasia é o esfriamento da fé, é a apatia generalizada no meio dos filhos de Deus. Queridos irmãos, eu acho que esse mundo está caminhando nessa direção, esfriando, por causa do ambiente do engano, o ambiente da mentira que já está operando entre nós. Esse é o mistério da iniquidade. Por quê? Porque o homem da iniquidade, ou o iníquo, é um homem sem lei, e o homem que não quer se restringir pela lei, principalmente pela lei de Deus, e também pela própria lei que Deus criou na natureza do homem. A nossa consciência nos regula para o que é certo, o que é errado, mas o homem da iniquidade, quando surgir, terá já feito uma inversão de todos os valores. Isso provavelmente afetará muitos filhos de Deus, em que acontecerá apatia em muitos dos irmãos, e o amor se esfriará de quase todos. Mas, queridos irmãos, nós estamos na vida da igreja. O Senhor tem nos guardado com a sua palavra profética, a sua verdade não tem cessada de ser falada e também pouco a pouco implantada em nós. Então eu me alegro com isso, porque nós estamos no lugar certo, onde a verdade, onde a mentira, o engano não consegue nos atingir. Então a própria 2 Tessalonicenses capítulo 2, abra sua Bíblia por favor, Aqui diz, versículo 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Queridos irmãos, a questão toda é a mentira que está sendo vendida como a verdade. Toda mentira está se espalhando como sendo a verdade no mundo atual. Queridos irmãos, não acreditem nessa mentira. A verdade é Deus, a verdade é Cristo e a verdade é a palavra de Deus. Aqui versículo 10 diz, e com todo engano de injustiça
aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Queridos irmãos, desde que Deus fez o homem, Ele vem pregando a verdade, porque Ele mesmo, Deus, é a verdade. Mas Satanás tem cegado os olhos de muitos e tem levado aos homens para todo engano da injustiça e não feito com que os homens não acolhessem o amor da verdade. E por esse motivo, pois que Deus manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Então, já que você, prefere a mentira à verdade, então Deus lhes dá a operação do erro, quer dizer, eles vão caminhando cada vez mais para a perdição, para o erro, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Irmãos, eu fiz questão de ler esses versículos para mostrar para vocês, dentro do plano de Deus, é um ponto que nós, de certa forma, não damos tanto ênfase, não temos dado tanta ênfase e tanta atenção. No plano eterno de Deus, irmãos, está a luta pela verdade. Porque nesse universo, quando Deus criou esse universo, não havia outra coisa senão Deus. Se não havia outra coisa senão Deus, quem é a verdade? Deus, não é verdade? Se não havia outra coisa senão Deus, Deus é a verdade. E tudo surgiu a partir de Deus, a partir da sua criação, não é isso? Então Deus criou todas as coisas. Aí, um arcanjo que ele criou, muito tempo atrás, antes de Deus ter criado o homem, ele se rebelou, ele se achou tão importante, ele se achou tão capaz, tão formoso e tão sábio, que estava acima de todas as outras criaturas, e ele queria fazer barganha com Deus, achando que Deus precisaria dele para governar sobre a criação. Mas Deus, no seu plano eterno maravilhoso, não era ele o escolhido era Cristo, era o próprio Filho de Deus. Então, ele se rebelou e se tornou o príncipe desse mundo. Ele se tornou o rei sobre o império das trevas, onde terça parte dos anjos seguiu a ele nessa rebelião, e também havia criaturas pré-adâmicas aqui na terra, também seguiram nessa rebelião, e Deus então julgou. Antes de Deus criar Adão, Deus julgou essa terra, essas criaturas, e essas criaturas se tornaram os espíritos imundos que está na Bíblia e que nós conhecemos como demônios. Eles formam um exército de Satanás, que é o exército da mentira. Exército da mentira. Então, o propósito de Satanás, como pai da mentira, eu vou ter que ler, toda vez eu vou ter que ler aqui, João capítulo 8, versículo 44, para impressionar vocês que é isso que está acontecendo nesse universo. João 8, 44. Vós sois do diabo, falando aos judeus que o cercavam, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, quer dizer, ele quem provocou o homicídio de Abel. Caim matou Abel, provocado pelo diabo. E jamais se firmou na verdade. O diabo jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Queridos irmãos, nesse mundo que é governado por ele, o pai da mentira, não há verdade. Não seja enganado, não seja enganado. Mesmo que o mundo lhe oferece cores maravilhosas, coisas atraentes, não acreditem.
é mentira. Porque quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Então, desde que esse arcanjo se rebelou, se tornou Satanás o adversário de Deus, e se tornou o diabo, que é o nosso acusador perante Deus. Você sabia que tem alguém que é o advogado, né, do teu inimigo, que é o próprio diabo? Ele está acusando você a todo tempo. Sabia disso ou não? Então, graças a Deus, irmãos, nós estamos do lado da verdade. Um dia, o evangelho da verdade, a palavra da verdade chegou até você, até a mim. É ou não é? E nós estávamos nesse mundo de mentiras. Todos nós vivíamos debaixo desse engano do mundo colorido. Mas um dia a palavra do evangelho trouxe a verdade para mim e para você. E nós abrimos nosso coração, cremos em Jesus Cristo, cremos que Ele morreu por nós na cruz, realizando a eterna redenção, e nos trouxe, resgatou-nos de volta para Deus. Mas Ele não ficou na morte, Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E Ele, quando foi ressuscitado, Ele se tornou o Filho primogênito de Deus, homem. Jesus se tornou o Filho de Deus, Filho primogênito de Deus. E ao confessar com a minha boca que Jesus é o meu Senhor, eu passei o quê? Da morte para a vida. Eu fui gerado um Filho de Deus, irmãos, gerado na verdade. E agora, irmãos, eu vivo na verdade. E eu vivo na igreja. Deus me trouxe para a sua casa. E a sua casa, irmãos, é a coluna e base da verdade. É isso que Deus quer trabalhar entre nós. Muito bem. Esse é apenas um prefácio, né? E nós sabemos, na semana passada, domingo passado, eu falei a respeito da grande tribulação, né? E que os vencedores, uma boa parte dos vencedores serão arrebatados antes da grande tribulação. E a grande tribulação ocorrerá no meio dos 7 anos, que é a última semana da profecia de Daniel, capítulo 9. 70 semanas estão profetizados por Daniel, no seu capítulo 9, sobre os filhos de Israel. 70 semanas, a partir do momento em que o rei Artaxerxes manda um decreto autorizando Neemias a voltar para reedificar Jerusalém, porque o templo já tinha sido reedificado pelo decreto do rei Ciro, tá? Só para vocês entenderem. Só que depois da reedificação do templo, tudo caiu em ruínas. A cidade não tinha sido reedificada, os muros não tinham sido reedificados, portanto, estava em ruínas Jerusalém. Então Neemias estava triste com isso, chorava diante do Senhor, e o rei percebeu seu semblante caído, e o rei perguntou-lhe, e ele disse o fato. E o rei autorizou a volta de Neemias com um grupo de pessoas para reedificar a cidade de Jerusalém, também os muros. Então, a partir desse decreto, até o final da reedificação da cidade de Jerusalém, durou o quê? 7 semanas, que são 7 vezes 7, semana de anos. Então, são 7 vezes 7 anos, são 49 anos. E depois da reedificação de Jerusalém, mais o quê? 62 semanas, tá? Vezes 7. Então, ao todo, desde o decreto do rei Artaxerxes até a morte de Cristo, morte do ungido, foram 69 semanas, ou seja, 434 anos. Restando apenas uma semana de anos para o povo de Israel. E interrompeu-se
a história de Israel no momento em que Cristo foi crucificado. Quando Cristo foi crucificado, começou uma nova era. E essa nova era é a era da igreja, é a era da graça. E mais ainda, queridos irmãos, é a era do mistério. Por isso, irmãos, nós não estamos, a igreja está sendo trabalhada, edificada eu diria assim, no mistério ou misteriosamente, secretamente. A igreja está sendo edificada que pouca gente nota. Quando a igreja quando se é notada, queridos irmãos, já não está normal. Não é isso? Quando houve uma fase da chamada igreja, era um grão de uma semente de mostarda, que era uma hortaliça, que nem a verdura que você compra na feira, né? Mas essa semente de mostarda se tornou uma grande árvore, e se tornou grande no seu tempo passado, grande na política, grande na economia, não é isso? Grande em autoridade. Irmãos, isso é anormal. A igreja não tem que ser grande nisso, porque deforma. Vocês imaginam se hoje nós fôssemos uma igreja grande, e os reis e as autoridades virão pedir favores para nós? Isso deforma a natureza da igreja, é ou não é? Vocês estão entendendo? Então a igreja não tem que ser poderosa, nem economicamente, nem politicamente. A igreja está sendo trabalhada secretamente, misteriosamente, e essa bomba de vida vai estourar. Em Apocalipse 19. Aleluia! Ninguém dá muita atenção para nós, mas a igreja em Filadélfia, que tem pouca força, não é poderosa, não é politicamente forte, nem economicamente forte, mas ela vai trazer o Senhor de volta. Vocês entenderam? Então nós somos essa igreja dos vencedores. Quer fazer parte? Então em Apocalipse, nesse tempo, é a era da igreja. Deus está trabalhando entre nós, até quando Deus determinar o início dos últimos 7 anos, a última semana de Daniel 9. Aí volta a contar a história do povo de Israel. Mas não cessa a história da igreja. A história da igreja caminha juntamente. Entenderam? E nesses últimos 7 anos, qual é o sinal? Primeiro eu falei, na proximidade, apatia, tá? As coisas estão se invertendo. Aquilo que era errado no passado está ficando certo. As coisas estão se invertendo, os valores estão se invertendo. Mas o principal é de que as coisas vão se preparando um palco para o surgimento do iníquo. Bom, aí quando alguém forte consegue fazer uma aliança com Israel de 7 anos, uma aliança de 7 anos. Aí, queridos irmãos, começa a recontar a história de Israel. Mas ainda não é o fim. Então, no início dos 7 anos, haverá aparente paz e segurança, porque se fará uma aliança com Israel, porque vocês sabem que no Oriente Médio a hostilidade ali, né, ferve. Ali vamos dizer assim, não sei se você já esteve lá, mas você sente na pele, né, essa tensão, né, entre o Israel e os países árabes ao redor. Mas se fará essa aliança, então Israel terá como reedificar o seu terceiro templo. E o seu terceiro templo reedificado, eles iniciarão imediatamente os sacrifícios diários, serviço sacerdócio, etc, vão começar, tá? E vai durar, queridos irmãos, nesses 7 anos, e no meio dos 7 anos, 3 anos e meio, né, o anticristo quebrará essa aliança. Aí você vai ver quem é, entendeu? Aí você vai ver quem é. Esse anticristo vai quebrar e vai fazer cessar o sacrifício diário, vai colocar sua imagem, a imagem da besta no templo, profanando o templo,
né? E obrigando a todos a adorarem a marca da besta, a besta. Para quem adorasse terá a marca, irmãos. Essa marca pode ser chip, pode ser mil coisas. E hoje é totalmente possível pela nossa tecnologia já existente. Portanto, irmãos, quem não adorar não terá permissão para... Você sabe que esse papel moeda que nós temos no bolso, irmãos, alguns nem tem mais, né? Ou algum nunca teve muito, né? Então assim, o papel moeda que tem no nosso bolso tem dias contados, sabia? Esse Pix aqui já veio para pouco a pouco substituir, e quando isso se tornar uma moeda internacional, certo? Nós vamos estar totalmente controlado, né? E você, quem não adorar a imagem da besta, você não tem como trabalhar, você não tem como receber, não tem como fazer pagamento, vocês entenderam? Então esse será o controle, né, do anticristo, da besta. Bom, muito bem. Mas antes da grande tribulação, irmãos, antes desses últimos 3 anos e meio, um pouquinho antes, né? Não é ainda no início dos últimos 7 anos, é no meio, quase no 3 anos e meio, haverá o arrebatamento do filho varão. Apocalipse 12, não é isso? Porque Apocalipse 12 será, né? Ó Senhor Jesus, meu Deus, eu estou correndo contra tempo, porque tem muita coisa para compartilhar para vocês. Apocalipse 12, né? Apocalipse 12, Hoje o Valmor, que está aqui entre nós, ele leu aqui, eu faço questão de ler para vocês. Quem são esses vencedores de Apocalipse 12? Os vencedores aqui, é o filho varão que é composto por todos os vencedores de todas as épocas, inclusive os vivos, por ocasião do arrebatamento. Por quê? Porque aqui tem um momento, porque o dragão estará de frente à mulher, a mulher representa hoje representa a igreja, representa o povo de Deus, mas na era da igreja representa a igreja. Então a mulher está de frente da mulher para esperar, aguardar o nascimento do filho varão, e quando nascesse o filho varão, o dragão estaria pronto para devorar. Então, irmãos, existe um evento chamado nascimento. Se existe um evento chamado nascimento, irmãos, então o filho varão não pode ser apenas os vencedores mortos. Se são os vencedores mortos, não provoca evento nenhum. Por isso que eu incluí, né, os vencedores vivos no filho varão. Eu acho que o filho varão faz parte, ou as primícias fazem parte do filho varão, porque é o momento em que nasce. E quem é o filho varão? Parte forte da igreja. Você quer fazer parte? Você quer fazer parte do filho varão? Então, irmãos, não viva entorpecido com o engano do mundo, como todo mundo vive. Apatia da fé. Não. Nós vivemos, irmãos, mais quente do que nunca. Irmão, apesar da pandemia, eu estou motivado. Eu não sei vocês, eu estou quente por dentro. Né? Às vezes, a volta das reuniões, com máscara, distanciamento, irmãos, eu tenho percebido os irmãos um pouco amarrados. Irmão, nós podemos estar com máscara, podemos estar com distanciamento, irmão, mas o Espírito tem que estar fervendo. Porque nós somos a parte forte da igreja. Nós não vamos deixar abater, nada vai nos abater, não é isso? Senhor Jesus. Aí, irmãos, quem são esses? O irmão Valmor leu para nós aqui, eu vou ler aqui versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Isto é, eles não estão nessa luta pela justiça própria. Eles estão aqui, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, pela justiça de Cristo. Cristo se tornou a veste objetiva, né? Mas não só isso, e eles, como está aqui, eles o venceram por causa da palavra do testemunho que deram. A palavra do testemunho que deram, quer dizer, não é
palavra vazia. Irmãos, nós estamos na era do Apocalipse, nós estamos na era já perto da vinda do Senhor. Portanto, irmãos, não é era do faz de conta. Não é era de faz de conta que eu sou espiritual, faz de conta que eu sou bom. Não, você tem que ter realidade daquilo que você está recebendo. A palavra que você recebe a cada semana não pode ser mera doutrina para você, não pode guardar na sua cabeça como mero conhecimento. A palavra tem que ser seu viver, tem que fazer parte do seu testemunho. A palavra do testemunho que deram. Irmãos, é isso que eu vou enfatizar nesta mensagem. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Irmãos, são pessoas que não se importam com a sua fama, não se importam com o seu interesse, não se importam em exaltar a si mesmo, sua vida da alma. Não, são pessoas que só estão dispostos a morrer, tomar a cruz e seguir o Senhor e fazer a vontade do Senhor. Tem que ter esse espírito. Quem está aqui ainda buscando um espaço para você, quem está aqui ainda buscando fama, buscando nome, irmãos, está no lugar errado. O filho varão não é para essas pessoas. Filho varão para aqueles que não amaram a sua própria vida, mesmo em face da morte. Irmão, nós estamos aqui totalmente para o Senhor. E Apocalipse 14, irmão, se não vou falar de novo, mesmo mensagem semana passada. Apocalipse 14 fala das primícias. E as primícias acontecem com Cristo no Monte Sião, né? O Cordeiro no Monte Sião, eis que estava com ele os 144 mil. Os 144 mil, já disse, pode ser simbólico e também pode ser literal, pode ser real, número real. Irmãos, vamos lutar para nós fazermos parte das primícias, dos que primeiramente são amadurecidos. Irmãos, para isso nós sabe, não importamos os sofrimentos. Os sofrimentos vão nos ajudar, irmãos, a transformar a palavra em realidade. Você acredita nisso? Não murmure, não lute contra, né? O Senhor sabe como trabalhar, tá? Muito bem, então, tanto Apocalipse 12, o filho varão, quanto Apocalipse 14, as primícias, todos esses vencedores vão ser arrebatados até o trono de Deus. Isso antes de começar a grande tribulação, nas proximidades do meio dos últimos 7 anos da história de Israel. Vocês estão entendendo? Bom, aí então o que acontece? Aí começa a grande tribulação. Aí começa, né, sofrimentos. Tribulação mesmo. Se Deus não tivesse abreviado esses dias, ninguém sobreviveria. Mas Deus guarda o seu povo. Mesmo no meio da tribulação, Deus preparou o deserto. E o deserto, irmãos, provavelmente aqui na América do Sul. Porque aqui está longe do cenário principal político, né? E aqui a igreja está sendo fortalecida. O testemunho está sendo fortalecido aqui. Por quê? Porque justamente aqui nós vamos preparar terreno para o povo de Deus, os filhos de Deus aqui refugiarem, possam sobreviver espiritualmente, mas também fisicamente e psicologicamente. Amém? Por isso precisamos pregar o evangelho, levantar igrejas. Bom, então, as primícias, né? Ó Senhor, as primícias também têm uma característica, capítulo 14, versículo 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca e não tem mácula. Queridos irmãos, são seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Você segue o Cordeiro por onde quer que ele vá? Tem conferência ali, eu estou atrás. Tem reunião aqui, eu estou aqui. Tem palavra profética, eu estou lá.
não é isso? Tem comunhão, tem pregação do evangelho, tem comportagem. Irmãos, nós vamos para onde o Cordeiro nos mandar, onde ele for, nós vamos atrás. Não somos pessoas que não é isso? Se acomodaram. Nós vamos atrás de onde o Cordeiro vai, e na boca dele não se achou mentira. Por quê? Porque a mentira vem do engano, e nós somos da verdade, né? E não tem mácula, porque quem anda na mentira se macula. Quem não anda na mentira, anda na verdade, é limpo da mácula. Tá bom, muito bem. Bom, aí Apocalipse 19... Ó Senhor Jesus, meu Deus do céu. Antes de chegar a Apocalipse 19, Apocalipse 11, vamos lá, vou ter que falar, tem jeito. Versículo 18, Apocalipse 11. Na verdade, as nações se enfureceram, quer dizer, chegou o último momento das nações. Não sei se vocês sabem que o mistério da iniquidade já está operando para que as nações todas, sejam, desde chefes do governo, desde quem manda, né, em cada país, até a população, né, o trabalho de Satanás é fazer as pessoas irem contra Deus, se oporem contra Deus e se oporem contra a palavra, ainda que venha numa roupagem que você não percebe. Tá? Então, vai chegar um momento que as nações vão se enfurecer contra Deus. As nações vão se enfurecer contra o povo de Deus, vão se enfurecer contra a palavra de Deus. E aí chegou o momento do juízo deles. Tá? Então, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira. A ira de Deus finalmente vai ser derramada e vai acabar com essa rebelião de uma vez por todas. E o tempo determinado para serem julgados os mortos. Quem são esses mortos? Esses mortos são o povo de Deus, são os cristãos, são os crentes, são, né, filhos de Deus. Por quê? Porque chegou o momento de ser julgados os mortos para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, para destruíres os que destroem a terra. Quer dizer, nesse momento está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, onde diz que os mortos ressuscitarão primeiro, ao soar da última trombeta. Vocês se lembram desse versículo? Eu não tenho tempo para ler. Ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os ficarmos, os vivos, esse já é no final da grande tribulação, tá? Os ficarmos, nós seremos arrebatados juntamente com eles para os ares, e ali haverá o tribunal de Cristo nos ares, não é mais no trono de Deus, nos ares. E nesse momento, nos ares, Cristo vai julgar todos os filhos de Deus, todo o povo de Deus, vai nos julgar. Inclusive, alguns me perguntaram, inclusive, irmãos, aqueles que foram arrebatar o terceiro céu. Vocês acreditam nisso ou não? Porque todos precisam passar por esse julgamento. Deus já antecipou esses que arrebataram, porque Deus precisa deles para poder voltar, para Cristo poder voltar na sua parousia. Deus precisa deles, mas eles também precisarão passar pelo tribunal de Cristo. Vocês estão entendendo? É isso aqui que vai acontecer. Então, nesse julgamento, irmãos, os vencedores serão galardoados, e os que não vencerem serão deixados para amadurecerem no reino dos 1000 anos. Mas no final, não se lamente, não tem problema, você ainda vai fazer parte do novo céu, nova terra e nova Jerusalém. Só que você vai perder 1000 anos de regozijo, 1000 anos de reinar com Cristo. Quer dizer, o seu final vai ser feliz, ser final feliz. Mas, irmãos, vamos lutar para não ficar nas trevas exteriores durante 1000 anos, né? Vamos reinar com o Senhor já nos 1000 anos, né? Muito bom. Então, muito bem. Então aí, quando chega depois, eu tinha que falar desse julgamento. Quando chega depois desse julgamento, chega no capítulo 19 de Apocalipse. Bom, depois de tudo isso,
precisa acontecer um casamento. Esse casamento é o casamento de Cristo com a igreja. Versículo 7. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Queridos irmãos, Deus vai providenciar o casamento do seu Filho. Cristo vai se casar com a igreja, e essa igreja já terá sido ataviada. Você vai dizer, mas peraí, a grande maioria dos cristãos não está pronta. Irmãos, é justamente isso que eu quero dizer para vocês. Essa esposa é representada pela igreja somente a parte dos vencedores. Você quer fazer parte? Então você precisa de uma veste. De uma veste. Vamos rapidamente a Mateus 22? Rapidamente. Senhor Jesus. Mateus 22. Ó Senhor Jesus. Versículo 2. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Tá? Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com essa ordem, dizia aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Irmãos, que tolice, né? Deus está nos convidando para as bodas do casamento do seu filho, e nós estamos ocupados com o nosso negócio, ganhar dinheiro, família, futuro, não é isso? Irmãos, que besteira. Nós temos que olhar o que é importante. Então, vamos lá para o versículo 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Ele não estava com a veste nupcial. Vou explicar melhor o que é isso. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse ser lançado para fora nas trevas não é perdição eterna. É a punição dispensacional por não ter se importado com o casamento. E nós devemos nos importar com o casamento, sim. Então, para o casamento, irmãos, é importante essa veste. Veste. Que veste é essa? Que veste é essa? Ó Senhor Jesus. Deixa eu comentar mais uma coisa. Apocalipse 19. Tanto a noiva, a esposa, para estar na festa das bodas do Cordeiro, quanto depois do casamento, quem irá lutar do lado de Cristo? Quem irá lutar do lado do noivo é a esposa. Porque Cristo e a igreja se tornarão um só. Eles juntos, como uma só unidade, é que vão vencer a última batalha. Lidar com a rebelião de todas as nações, Satanás, anticristo, seus falsos profetas, seus seguidores, de uma vez por todas. E Deus assim determinou. Cristo não vai lidar sozinho. Cristo vai lidar com a sua igreja. E somente quando a igreja estiver pronta para se unir a Cristo, Cristo poderá ter o casamento, e em seguida, formaremos o exército. Com Cristo como general, nós vamos, irmãos, para a última batalha
desta era, a batalha de Armagedon, e nós vamos, irmão, limpar esse universo, toda rebeldia, tá? Então, mas esses exércitos, versículo 14 de Apocalipse 19, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Quer dizer, a mesma vestidura, o mesmo vestido, a mesma veste de linho finíssimo para a noiva, também é para os exércitos. Os irmãos estão percebendo? Então, tanto para a noiva quanto para os exércitos, nós precisaremos ter essa veste de linho finíssimo, tá? Então, irmãos, eu vou então explicar um pouquinho melhor o que são as vestes. As vestes servem para quê, irmãos? As vestes servem para quê? As vestes servem para as pessoas nos verem, né, com uma boa imagem, é ou não é? Você se veste, né, para que as pessoas te vejam dessa maneira, tá? Mas não é só uma fotografia, mas é um vídeo. Eu não sei se estou entendendo. Precisa colocar tempo aí, né? As vestes não é apenas uma fotografia, eu estou bonito. Mas as vestes, na verdade, é um procedimento, é o seu procedimento, é a sua conduta, é o seu viver. Então, é a sua imagem com o tempo. Vocês estão percebendo? Não? Então, você, né, como você aparenta para os outros, mas ao longo do tempo. Então, essas são as vestes. Então, ninguém quer aparentar, não é isso? A feiura que às vezes temos no interior. Todo mundo procura, não é isso? Mostrar a parte bonita, né? Tanto é que hoje nós estamos bem vestidos, todo mundo bem vestido, né? Então, bom, ó Senhor Jesus, vou mostrar para você, vamos lá, vai. Vamos usar Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10, como diz? Paulo dizendo para os Tessalonicenses como os apóstolos viviam, tá? É importante, irmãos, os apóstolos estavam mostrando as vestes deles, tá? Versículo 10, vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que cremos. Então, os apóstolos procederam, a sua conduta, não é isso? A sua maneira que as pessoas podem ver do lado de fora, não é uma fotografia, mas ao longo do tempo, vocês estão percebendo? Então, esse proceder foi uma vestidura, a veste do apóstolo, certo? E 1 Timóteo 3,15, como diz? 1 Timóteo 3,15 diz assim, para que se eu tardar, Paulo falando para o Timóteo, Timóteo, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Paulo estava recomendando a que Timóteo tenha um proceder adequado na igreja. Esse proceder é a vestidura, vocês estão entendendo? É a parte que os outros veem, as pessoas veem, tá? E versículo 7 fala assim, ainda 1 Timóteo 3, versículo 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha, está falando do presbítero, não é isso? É necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Quer dizer, então a vestidura é isso, a vestidura é o seu testemunho, a vestidura é o seu proceder com relação às pessoas. Como é a sua vestidura com a sua mulher, com o seu marido? Como é a sua vestidura com os irmãos? Como é que é a sua vestidura lá no seu trabalho? Como é que é a sua vestidura na rua, na vida social? Entenderam? Então essa é a nossa vestidura. Amém?
quando Adão e Eva, eles estavam diante de Deus, na presença de Deus, com maior simplicidade. Eles criam em tudo que Deus falava e eles obedeciam. Não era assim? Eles não precisavam sequer ter o seu próprio senso de certo e errado. O certo deles é ouvir a palavra de Deus, crer e obedecer. Mas um dia a serpente enganou a Eva, e mostrando para ela de que é desejável o homem também ter um senso de julgamento independente de Deus. E a Eva falou, puxa, eu quero ter isso. Quem sabe até num bom pensamento. E eu quero ter essa capacidade de discernir, saber o que é bem, o que é mal. Porque para mim, tudo que é bom é porque Deus disse. Entendeu? Então não existia, né, esse outro lado. Mas quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos deles se abriram, de Adão e a Eva. E quando os olhos se abriram, eles viram a nudez. Eles estavam nus, eles sabiam que, puxa vida, não é vergonhoso mostrar a nudez. E imediatamente, o que fizeram? Versículo 7 de Gênesis 3. Versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folha de figueira, fizeram cintas para si. Então eles começaram a se preocupar com a aparência, começaram a se preocupar no que os outros veem. Começaram a se preocupar com as vestes. Só que as vestes que eles arrumaram para tampar a nudez eram folhas de figueira. Vocês entenderam? E as folhas de figueira secam e acabam, né? Então, o que Deus fez? Deus deu, versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus providenciou uma vestimenta, irmãos, uma vestimenta definitiva, uma vestimenta que não seca, uma vestimenta não se deteriora. Então, só que uma pele, para você ter uma pele como vestido, alguém teve que morrer. Então essas peles provavelmente se referem a algum carneiro, algum cordeiro que morreu para se tornar seu vestido. Isso representa a Cristo que morreu por nós para Deus nos justificar. Deus deu Cristo como a nossa veste objetiva, a justiça objetiva. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, senão nenhum de nós compareceríamos perante Deus, porque todos nós somos pecadores. Mas Cristo morreu por nós e Deus colocou Cristo como uma vestidura. A vestimenta, vestido que nós temos é a justiça de Cristo. E essa justiça de Cristo se tornou nossa justiça objetiva, porque nós nada tivemos que fazer senão crer em Jesus. É ou não é? Então, hoje nós todos estamos na reunião, aos olhos de Deus estamos vestidos de peles. Sabia disso não? Não é essa roupa não. Diante de Deus, estamos todos vestidos de pele, vestidos de Cristo. Cristo se tornou nossa justiça objetiva. Tá bom? Muito bom. Então, Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como um imundo, porque nós somos pecadores. E todas as nossas justiças, preste bem atenção para essa palavra no plural, as nossas justiças. Quando fala de nossa justiça, são os nossos atos de justiça, tá? Todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos
como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Irmãos, nós por natureza, pecadores, nós tentamos nos cobrir com as nossas justiças, é ou não é? Nós somos pecadores, mas todo homem que aparece na rua, mesmo um pecador, ele quer mostrar que ele é bonzinho, que ele dá esmolas, que ele ajuda a velhinha a atravessar a rua, que é isso, que é aquilo, todos nós temos as nossas justiças, para tapar um pouquinho a nossa feiura, certo? Mas, irmãos, isso tudo não passa de trapo de imundícia, é um trapo de imundícia. Essa mesma palavra trapo de imundícia, em Zacarias, quando fala de Josué, ele fala de roupas sujas, tá? É a mesma palavra, trapo de imundícia ou roupas sujas, tá? Vamos lá, e todos nós murchamos como a folha, quer dizer, a nossa justiça murcha. Por mais que a gente aparenta ser justo, mas nossa justiça murcha e como um vento nos arrebata. É vazio. Irmão, só Deus é a realidade. Só Deus é a verdade. Sem Deus, por melhor que a gente faça, é um vento. É coisa que murcha. Ó Senhor Jesus. Bom, só para confirmar aquilo que falei, Zacarias 3,3, dá uma olhada. Zacarias 3,3, como diz? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Essa palavra, vestes sujas, é exatamente o que está lá em Isaías, tá? Então, trapo de imundícia ou vestes sujas, é a mesma coisa. Então, o nosso comportamento, as nossas justiças são vestes sujas. Veste suja, não está por nada. Você quer aparentar alguma coisa, mas logo, com o tempo, os outros veem seu problema, não é isso? Então, graças a Deus, Deus então substituiu, nos deu uma veste de justiça. Hebreus 9, 22, dá uma olhada rapidamente. Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão ou não há perdão dos pecados. Então, essas peles de vestimenta que Deus deu para Adão e a Eva, houve um derramamento de sangue. E no nosso caso, Cristo derramou seu sangue por nós. Então hoje, irmãos, nós temos uma veste de justiça. 1 Coríntios 1, versículo 30, dá uma olhada. 1 Coríntios 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então Cristo se tornou justiça para nós. A nossa justiça é um trapo de imundícia. A nossa justiça são vestes sujas, mas Cristo morreu por nós e Deus nos vestiu de Cristo como a nossa justiça. Irmão, não estamos mais nus diante de Deus. Nós estamos com Cristo, vestido de Cristo, da veste de justiça, veste justiça objetiva. Porém, se você quer participar das bodas do Cordeiro, você precisa de veste nupcial. Que veste nupcial é essa? Essa veste nupcial, irmãos, são as justiças praticadas por você, quando você vive pela realidade, pela verdade. Quando você tem a verdade dentro de você, o que você vive é a justiça. Tá? Muito bem. Então vamos lá, Filipenses 3, versículo 9. Filipenses 3, versículo 9. Ser achado nele, aleluia, nós estamos sendo achados em Cristo, não é isso? Ser achado nele,
ser achado nele, porque Cristo é a nossa vestimenta, né? Nós somos achados nele. Ele está, né? Quem nos vê, como Deus nos vê, Deus vê Cristo. Ser achado nele, e não tendo justiça própria, que procede de lei, fazer coisa certa para ter justiça, não. Senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, tendo essa primeira veste de justiça que Cristo nos deu, irmãos, nós continuamos a viver pela fé, para termos a nossa segunda veste de justiça, também não baseada em nós mesmos. Se a primeira veste de justiça não se baseou em nós, não se baseou em nossas obras, a segunda veste também não se baseia meramente no nosso próprio esforço para fazer a obra. Tá? Aí o versículo 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Irmãos, se você quer ter a segunda veste, não é só ter muito conhecimento bíblico na cabeça. Primeiro, claro, você precisa da palavra, e Deus está te dando a palavra, não está? Deus é fiel em nos suprir com a palavra. Você tem a Bíblia na mão, você tem vários livros, né, que a editora Árvore da Vida edita, você tem o alimento diário que você pode acompanhar todos os dias, se alimentar, e você tem as reuniões da igreja que tem palavra, e você tem a palavra profética. Você tem a palavra fundamental, você tem a palavra profética. Irmãos, essa palavra toda é a riqueza que Deus deu para você como a sua graça. E Deus deu tudo isso para você, queridos irmãos, precisa passar por um processo para se tornar realidade em você. É preciso que você conheça mais a Cristo. Você conheça mais a morte de Cristo. E conheça a ressurreição de Cristo. Em outras palavras, você precisa de tribulações. Você precisa de sofrimentos. Você precisa de provações. E em meio a provações, irmãos, Deus vai sedimentando a sua realidade em você. Porque a palavra no exterior, irmão, não é minha realidade. Eu posso falar bem, mas não é a minha realidade. Eu preciso transformar essa palavra toda que eu tenho recebido, irmãos, a minha realidade. E para isso, irmão, Deus, Ele me proporciona. Na minha vida, não preciso pedir sofrimento, não, irmão. Pelo amor de Deus, não peça sofrimento. Mas o Senhor, nas tribulações que chegam até nós, irmãos, são justamente para nós conhecermos mais o Senhor. Nós recebemos mais Deus como a verdade para dentro de nós. Nós tenhamos a realidade de Deus em nós. Não é apenas palavra em doutrina, mas o próprio Deus sendo sedimentado em mim. Como aquele ouro de 1 Pedro capítulo 1, dizendo que, né, o ouro perecível é depurado por fogo, refinado por fogo. Então, muito mais o valor da nossa fé se torna mais precioso se nós permitirmos, quando passamos pelo fogo, irmãos, possa limpar todas as impurezas e sedimentar o ouro em nós. Deus quer ser sedimentado em você como a sua realidade. Em outras palavras, que é esse ouro, irmãos? Esse ouro é o próprio Deus. Deus é a verdade. Eu falei isso, Deus é a verdade. E essa verdade, como ouro, precisa ser sedimentado em você e em mim. E tendo essa verdade, irmãos, nós vivemos a justiça. Vocês perceberam? Esse é o caminho a tomar, tá? Bom, ainda vou ter que explicar um pouquinho. Salmo 45, dá uma olhada em Salmo 45. Irmão Dom que gosta de explicar, usar esse salmo. Espetacular esse salmo.
Salmo 45, versículo 13. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Irmãos, ouro sempre representa a natureza de Deus. Então, quem é essa filha do rei? Quando eu lia pela primeira vez, não entendia. Filha do rei? Então é princesa. Filho do rei, princesa. Não, aqui refere-se a alguém escolhida, uma mulher escolhida para ser a rainha do rei, para ser a mulher do rei. Então, você e eu, queridos irmãos, estávamos na rua, na imundície do pecado, debaixo do mundo do engano, não é isso? Vivíamos como curso desse mundo. Um dia o evangelho chegou até nós. Fomos limpos pelo sangue do Cordeiro. E Deus nos deu outra vestimenta e nos colocou na igreja. Você é essa filha do rei. Você é essa rainha escolhida, ou a mulher escolhida para ser rainha. Então, para você sair da rua e vir para o palácio do rei, precisa trocar de roupa. Que roupa é essa? É a roupa recamada de ouro. Quer dizer, ouro está como sua vestidura, está do lado de fora. Vocês estão entendendo? Ainda não é aqui dentro, é aqui fora. Essa primeira veste é a veste de justiça de Cristo, justiça objetiva. Cristo morreu, Ele se tornou a nossa justiça objetiva e nos possibilitou em viver a vida da igreja. Eu não estou mais na rua, graças a Deus. Não estou mais no mundo, eu estou na igreja, no palácio do rei. Mas, irmãos, aqui no palácio do rei, não é para ficar para sempre desse jeito. Nós estamos sendo preparados. Estamos preparados para o dia do casamento. Qual noiva não pensa no dia do casamento? Acho que só nós que não pensamos, né? Irmão, nós precisamos pensar no dia do casamento, sim. Do nosso casamento com o Senhor. Estamos no palácio sendo preparados, irmãos. Nós precisamos ter a segunda veste. Para nos casarmos com Cristo, precisamos da segunda veste. Está no versículo seguinte. Como diz o versículo seguinte? Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. Irmão, você só será conduzido como a igreja dos vencedores, como a esposa ataviada para o rei no casamento, se você estiver com a roupagem bordada. Uma coisa é recamada por fora, outra coisa é bordada em você. Vocês viram essa diferença? Uma coisa é Cristo foi, né, você vestiu-se de Cristo como a sua objetiva, mas outra coisa é Cristo se tornar a sua justiça subjetiva, bordando esses fios de ouro em você. Você precisa bordar essa segunda veste de roupa, né? E então, a ceia do Cordeiro que eu li em Mateus 22 é uma recompensa, é o galardão para os que estão bordando essa veste. Quem está bordando essa veste? Muitos não têm coragem de levantar a mão, né? Mas, irmãos, se você estiver realmente com essa postura diante da palavra do Senhor, você está sendo bordado, não é? Bem, muito bom. Então vamos lá para Efésios 5. Senhor Jesus, vamos ver se eu consigo terminar hoje. Senhor Jesus. Efésios 5. Efésios 5. Não só você está ansioso para casar-se, Cristo está ansioso para casar-se. Você sabia, não? Cristo está ansioso para preparar a sua igreja. Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo entregou pela igreja. Cristo amou tanto a igreja que se entregou por ela. Se entregou por nós. Para quê? Para quê? Tem um objetivo.
Tem muita gente que pensa, não, Senhor Jesus, graças a Deus, Cristo morreu por mim na cruz, me salvou como um pecador, agora eu sou filho de Deus e acabou, vou para o céu um dia. Não, esse aí é o início do processo. Para quê? Por que Cristo entregou-se à igreja? Para que a santificasse. Deus quer, através, né, de Cristo, nos santificasse. Isto é, colocar elemento santo de Deus em nós. Mais realidade de Deus em nós. Mais realidade da vida santa de Deus em nós. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Irmãos, a palavra nos lava. A palavra nos purifica. Por isso, irmãos, eu tenho uma grande preocupação. Eu disse para os irmãos antes, na oração, antes da gente chegar aqui na reunião, eu tenho uma preocupação. Eu não estou aqui, irmãos, dando essas mensagens meramente para dar uma boa mensagem, para alguém dizer, Pedro Dong é um bom pregador. Irmão, não tenho a mínima preocupação com isso. Eu estou preocupado, irmãos, em preparar a noiva do Senhor. Estou preocupado em preparar a igreja do Senhor para esse dia, para o casamento e também para o exército. Nós precisamos ser preparados. Não estamos aqui no palácio do rei para nada. Nós estamos aqui sendo preparados para sermos conduzidos na presença do rei. Irmãos, por isso, eu temo, irmãos, que as mensagens que chegam até nós sejam apenas ouvidas como mensagens boas. E deixa passar uma mensagem após a outra, não é isso? Já ouvi essa, ouvi aquela, ouvi mais a terceira, ouvi a quarta, ouvi a quinta, já estamos na 32. Irmão, nós temos que aproveitar cada palavra. Quando a palavra vem, irmãos, nós temos que aproveitar, Senhor, o que o Senhor quer me lavar, me purificar? Que parte de impurezas que ainda há em mim, que essa palavra quer trabalhar em mim? Irmão, não pode deixar passar levianamente cada palavra. Cada palavra ouvida precisa ser ruminada. Cada palavra ouvida, irmão, precisa deixar que o Senhor nos lave. Nós não podemos, irmão, depois de tantos anos de processo de preparação da noiva, e continuar o mesmo. Essa palavra que está sendo dispensada para nós, irmão, tem que nos mudar. Tem que nos rejuvenescer, tem que nos renovar, tem que nos tirar toda a impureza, não só pecado, mas toda a impureza, ou não é? Impureza da alma, nossas muitas opiniões, nosso muito jeito de fazer as coisas, irmão, precisam ser lavados. Lavagem de água pela palavra. Portanto, irmãos, vamos levar a sério essa preparação. Estamos no palácio para sermos preparados. Então, cada palavra, irmãos, não deixe passar de uma maneira leviana. Vamos ruminar, vamos orar ao Senhor. Senhor, como essa palavra pode me santificar? Como essa palavra pode trazer mais teus elementos santos em nós? Senhor, como pode me purificar, pode me lavar? Irmãos, não somente ouvir como uma boa mensagem. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Essa esperança de Cristo, Ele quer apresentar a si mesmo a uma igreja gloriosa, sem mácula, porque foi lavada, toda mácula foi lavada. Irmão, vamos aproveitar para lavar, sem mácula e nem ruga, toda velhice espiritual, não é isso? Toda comodidade, né? Com o passar do tempo a gente vai se acomodando, irmãos, vamos limpar tudo isso, vamos nos renovar, rejuvenescer, porque os exércitos em Salmo 110, 3, os exércitos ali são exércitos de jovens santos. Esses jovens não só são jovens de idade, mas são as pessoas que passaram por um rejuvenescimento, o processo de rejuvenescimento pela lavagem de água pela palavra, tirando todas as rugas, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Versículo 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá
a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Irmãos, essa união do marido e mulher é muito significativa diante da visão do grande mistério, Cristo e a igreja. Irmão, nós precisamos ser um, precisamos entender que Deus assim fez um casamento, quando um homem se une à sua mulher. Eu já expliquei isso. A palavra conhecer em grego, gnoskos, ele tem um sentido de união entre marido e mulher. Eu já expliquei isso, não expliquei? Eu acho que, vamos repetir aqui rapidamente. Mateus 1, acho que Mateus 1. Irmãos, realmente é por causa do que eu tenho que dar uma mensagem muito condensada aqui, que tem muito conteúdo, né? Eu tenho que passar todos esses pontos, né? Mas vocês precisam, né, ruminar pouco a pouco. Não precisam ter pressa, cada ponto é de... E eu sou obrigado a... Eu estou passando um atacado para vocês, né? Vocês vão ter que cozinhar, desfrutar em casa, tá bom? Então, assim, importante você ter percebido encargo e entendido encargo. Capítulo 1 de Mateus, versículo 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu. Aqui é gnosko. É conhecer. A palavra conhecer em grego tem esse sentido também, é usado para esse sentido. Não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, que é Jesus, né? A quem pôs o nome de Jesus. Então, conhecer, o marido conhecer a esposa, o noivo conhecer a noiva, é essa união entre marido e mulher, tá? Para vocês entenderem. Então, para Deus isso é uma coisa muito séria, tá? E vocês se lembram também, esse mesmo versículo foi citado em Gênesis, né? Em Gênesis 2, dá uma olhada em Gênesis 2. Ó Senhor Jesus. Amém. Gênesis 2, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe, e disse o homem, quando o homem acordou, né, disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Quer dizer, a mulher saiu do homem, foi retirada uma costela do homem, e Deus a construiu, Deus a edificou numa mulher. Então, a mulher saiu do homem, e quando a mulher volta para o homem, se torna uma unidade de novo, uma unidade só. Os irmãos estão entendendo? Esse é o significado do casamento. Essa união e esse conhecer traz essa unidade, essa união, tá? Aí então em seguida fala, por isso deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, né? Tornando-se os dois uma só carne, voltam a ser um só corpo, uma só carne. Vocês entenderam? Esse é o casamento no conceito de Deus. Cristo também, irmãos, Deus fez adormecer a Cristo. Assim como fez adormecer Adão, Deus fez adormecer a Cristo na cruz. Cristo morreu na cruz. E Deus fez sair do seu lado, quando um soldado furou o seu lado com uma lança, saiu o quê? Saiu de lá sangue e água. Sangue para nos redimir. E água, irmãos, para nos regenerar, para nos dar vida. Irmãos, Deus assim
tirou a igreja do lado de Cristo. E a igreja saiu de Cristo e a igreja vai voltar para Cristo. Essa unidade é demonstrada no casamento, né? João 15, só confirmando a questão de lavar, né? Só não deixar passar isso de lavar com a palavra, João 15, versículo 3, né? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém. Muito bem. Então agora eu vou para 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. Eu vou falar da seriedade, irmãos, do ato de casamento, da união. Seriedade. Muitos acham, irmãos, na semana passada, o título da mensagem era Um só Espírito com o Senhor. 1 Coríntios 6,17. Né? Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. É essa união, um Espírito. Mas nós, enquanto vivemos aqui na terra, nós precisamos também ser uma só alma com os apóstolos que representam o Senhor aqui na terra para levar a sua obra adiante, não é isso? Então mostrei em livro de Filipenses, capítulo 2, precisamos aprender a ter cumplicidade com os apóstolos, precisamos aprender a ser um com os apóstolos para que Deus possa, né, realizar a sua obra aqui na terra. Mas irmãos, hoje eu quero ir mais ao fundo. Não só um espírito, uma alma. Irmão, nós somos de quantas partes? Nós somos de 3 partes: espírito, alma e corpo. Então nós temos o nosso corpo, mas a gente pensa, não, o corpo não é tão importante. É importante ser um espírito com o Senhor, uma alma com os apóstolos, mas corpo não é importante. Não, senhor, o corpo é importante sim, muito importante. Então nós vamos ler 1 Coríntios 6 com essa maneira de pensar, tá bom? Ó Senhor Jesus, 1 Coríntios 6, que diz assim, versículo 13: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para impureza. Essa impureza aqui é fornicação, adultério, relações sexuais ilícitas, tá bom? O corpo não é para impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Irmão, você já viu a seriedade desse versículo? A gente lê, mas passa por cima. Irmãos, o seu corpo é importante para Deus. O seu corpo é para o Senhor. E o Senhor é para o seu corpo. A gente só pensava, o Senhor é para o meu espírito, o Senhor é para a minha alma. Mas o Senhor para o meu corpo? Acho que não. O Senhor é para o seu corpo e o seu corpo é para o Senhor. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo, irmãos? O seu corpo é importante, né? São membros de Cristo, e eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros da meretriz? Absolutamente não. Irmãos, é muito sério para Deus, irmãos, quando um homem une com uma mulher, irmãos, não é meramente um ato físico, sexual. Para Deus, aquilo vai muito mais a fundo. Essa união, irmãos, vai gerar reflexo na alma e no espírito. Por isso, irmão, quando um homem se une a uma meretriz, irmãos, não sabe o mal que está fazendo. Porque quando Deus criou o homem e Ele estabeleceu o casamento, é com esse princípio. Assim, irmão, nós não contaminamos o nosso corpo. O nosso corpo, irmão, precisa ser cuidado. Você precisa saber, meu corpo precisa ser santificado. Não é para fornicação, não é para prostituição. O meu corpo é para o Senhor, e o Senhor é para o meu corpo. Tá? Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? É terrível isso.
Muitas vezes o homem não vê. Porque como se diz, serão os dois uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Irmãos, essa união no corpo, né? Irmãos, no corpo físico, é uma coisa misteriosa. É uma coisa misteriosa. E Deus assim criou, né? O homem e a mulher. Ele deu essa faculdade para o homem de procriar, né? Homem e mulher, procriar, multiplicar-se. Por isso ele assim fez. Só que, irmãos, na queda, Satanás usou desse expediente para corromper o corpo do homem. Irmãos, hoje o expediente mais usado é o expediente sexual, é ou não é? Seja na propaganda, seja, irmãos, e a deterioração, a degradação degradação moral, é principalmente na área sexual, é ou não é? Então Satanás se aproveitou da maneira como Deus criou, né, uma coisa honrosa, bonita, boa, nobre, e Satanás usou para corromper o homem, para degradar o homem, para deteriorar o homem. E nós temos que dar, nós que somos da verdade, irmãos, nós temos que dar testemunho da verdade. Amém? Por isso que em Filipenses, acho que Filipenses 4, não me lembro, né? E cada um saiba possuir o seu corpo em santificação, né? Deixa eu ver, onde está? 4, né? 4, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, né? Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e em honra. Muito bem, irmãos, eu disse tudo isso, irmãos, para mostrar esse corpo é importante para o proceder, para o viver, para as vestes. Se você não guardar esse corpo, como você vai ter as vestes prontas para o casamento? As suas justiças estarão comprometidas se você não se preocupa com o seu corpo. Então, corpo, irmãos, é por onde nós temos o viver. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, como diz? Ó Senhor Jesus. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui não diz nada, por meio do Espírito. É fácil falar. Não, mas é por meio do corpo. Porque as pessoas que estão à sua volta não enxergam seu espírito. As pessoas que estão à sua volta enxergam o que você faz pelo seu corpo, pelo seu proceder, pelo seu comportamento, pelo seu falar, não é isso? Pelo seu agir, pela sua reação às situações de pressão, é ou não é? Então, é importante para Deus o seu corpo, é importante para Deus, tá? Senhor Jesus. Bom, vamos lá. Eu tenho que voltar para esse versículo, não sei se vocês estão cansados, mas eu vou ter que voltar. João capítulo 1, versículo 14. Tem que voltar para esse versículo, para explicar melhor. João 1, 14, como diz? O verbo se fez carne, a palavra se fez carne, a palavra é o próprio Filho de Deus, a palavra é Deus. Ele se fez carne, ela se fez carne e habitou entre nós. O Filho de Deus veio até nós, encarnado e cheio de graça e de verdade. E ele, como Filho unigênito de Deus, é cheio de glória. E vai nos levar à glória. Mas é importante que ele veio até nós, como em carne, cheio de graça e verdade. Irmãos, eu quero voltar a repetir, voltar a falar esse ponto, irmãos. Isso
tem que entrar na nossa cabeça. Deus, Ele nos deu o seu Filho, e por meio de crer no seu Filho, nós então tivemos acesso ao próprio Deus como a graça. A fé substantifica a substância de Deus. A fé nos leva à realidade de Deus. A fé nos leva até ao próprio Deus. Então, quando eu exercito a fé, eu recebo Deus como a graça. Eu recebo Deus como todas as riquezas que Deus me dá, né? Tudo que Deus é, tudo que Deus fez, não é isso? E eu recebo como a graça, aleluia. Porque, dada a condição do homem, o homem era pecaminoso, pecador, o homem não tem força para salvar a si mesmo, Deus providenciou a redenção. Então nós, irmãos, não temos nada para oferecer para Deus, nós não temos dinheiro, nós não temos bens para pagar para o Senhor. E Isaías 55 fala: vinde e comei e bebei sem dinheiro e sem preço. Isso é a graça. Então, irmãos, nós que não merecemos nada, Cristo morreu por nós, nós cremos em Jesus e pela fé nós temos acesso a Deus como a graça. E nós hoje estamos desfrutando dessa graça. Maravilhoso. Você está desfrutando dessa graça ou não? Mas, irmãos, isso não pode ser um fim. Isso é um meio. O desfrute da graça tem que ter um resultado. Qual é o resultado do desfrute da graça? Desfrute do Deus próprio como a minha graça. Qual é o resultado? O resultado tem que ser a verdade. Vamos entender ou não? Então, quando eu, pela fé, eu tenho acesso a Deus, a todas as coisas de Deus, e Deus tem me dado tanta palavra, não é isso? Tantas riquezas na igreja, e eu tenho que transformar, irmãos, toda essa graça em realidade em mim, em verdade em mim. E se eu tenho a verdade em mim, irmãos, eu tenho a justiça vivida. Só Deus é a verdade. Ó Senhor, eu preparei tanta coisa que não vou ter como ler para vocês. Eu só quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Espera aí. Ó Senhor Jesus. Vamos dar uma olhada em Zacarias 8:16. Ó, aqui que eu, só de bater o olho aqui, eu tenho aqui quase umas 40 versículos aqui, tá? Não vou ler tudo isso com vocês, não, né? Vou cansar demais vocês e a mim mesmo. Zacarias. Ó Senhor Jesus. Zacarias 8:16. Não estou achando o Zacarias. Cadê o Zacarias? Ô Zacarias, aí não. Não veio? Zacarias 8:16. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Vocês estão vendo? A verdade produz justiça e a justiça produz a paz. Tá? É nessa sequência, tá? Deixa eu ver aqui. Ó Senhor Jesus. Tem tanta coisa aqui que eu tenho que selecionar o que ler e o que não ler aqui. Senhor Jesus. Amém. Ó, Salmo, vamos lá, Salmo 72, versículo 3. Salmo 72, versículo 3. Os montes trarão paz. O versículo 1 diz assim: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos, e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça ao teu povo e aos teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo e também as colinas a trarão com justiça. Então a paz vem da justiça. Se você tem a justiça, você tem a paz. Isaías 9:7
né? É logo depois do versículo 6, que é muito conhecido. 7 diz assim: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim, e sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. 32, 17, Isaías, né? 32, 17, aqui, ó. Aqui é onde eu queria mostrar para vocês. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Se nós temos a verdade aqui no interior, nós vamos produzir justiça no nosso viver. E tendo justiça no nosso viver, irmãos, em nossa volta haverá paz, haverá repouso e segurança. Tá? 48, 18. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Vocês veem que a justiça está sempre relacionada à paz. Muito bem. Bom, eu não tenho mais tempo para ler muito mais coisa aqui, irmãos. Tem muita coisa. Quem quiser depois eu posso passar. Irmãos, nós... versículo, vamos para cá. 1 Pedro 1, 22. 1 Pedro 1, 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Tá? Obediência à verdade. Então vocês perceberam que a graça que Deus nos dá, irmãos, para virar a verdade. E a verdade, irmãos, é para nós obedecermos à verdade, vamos produzir a justiça e, por consequência, a paz. E Efésios capítulo 4, versículo 24. Efésios 4, 24. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidade, retidão aqui é santidade, em justiça e santidade procedentes da verdade. Esse versículo é importante porque mostra, irmãos, a verdade é a origem da santidade e a origem da justiça. Se você tem a verdade sedimentada em você, você tem a verdade, você tem a justiça no seu proceder e você tem a santidade no seu proceder. Os irmãos entenderam? Isso é muito, muito, muito importante. Portanto, agora eu posso voltar finalmente para Apocalipse 19. Vamos lá para Apocalipse 19, vamos tentar terminar. Ó Senhor Jesus. Não vou conseguir terminar, mas vamos dar pelo menos dar uma conclusão, né? Bom, vamos lá. Versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Já tem a verdade sedimentada nela, ela já tem a justiça sendo vivida por meio dela, não é isso? Irmãos, ela já se ataviou, já tem a segunda veste, já tem a veste bordada. E pois lhe foi dado, aí foi-lhe dado um vestido, vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, pois o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, ou o linho finíssimo são as justiças dos santos, no plural, que são, né, o proceder, o viver, né, desses santos que formam a igreja. Irmãos, como é importante, o que vai mudar, irmãos, as pessoas em nossa volta, é a sua justiça. Você pode falar, mas as pessoas veem o seu viver, não acreditam em Deus. Você precisa viver o que você fala. Você precisa ter a realidade daquilo que você fala. Irmãos, nós precisamos ter a realidade, precisamos ter a verdade. E tendo a verdade, irmãos, nós somos... A justiça é que importa na terra. Porque as pessoas não veem a verdade, as pessoas veem a justiça, porque a justiça é manifestada, é a manifestação da verdade. Então, irmãos, é importante a gente manifestar a verdade. E essa justiça, irmãos, aqui diz, né, essa veste
de linho finíssimo é resplandecente e puro. Irmãos, nós sabemos que puro significa pureza, a pureza na natureza. Irmãos, a pureza desses atos de justiça, dessa veste, irmãos, não tem mistura, não tem o meu jeito de fazer as coisas, não tem o meu comportamento natural, não tem mistura. Essas vestes, né, são de linho finíssimo e puro em natureza. Mas resplandecente, irmão, resplandecente, sempre me incomodou um pouco. O que quer dizer resplandecente? Eu fui buscar diante do Senhor, então o Senhor me mostrou acho que está em Mateus 5, dá uma olhada. Mateus 5. Mateus 5. Ó Senhor Jesus. Versículo 14. Vós sois a luz do Senhor. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, esses 3 versículos me abriram aquele significado, o significado de ser resplandecente. Por que o nosso comportamento, nossos atos de justiça, irmãos, acabam sendo resplandecentes? Quer dizer o quê? Quer dizer, irmãos, que o nosso viver não dá para esconder. Não dá para esconder uma luz. Não dá para esconder uma luz. Se o seu viver, irmãos, é um viver de justiça, ninguém consegue esconder a sua justiça. Seu viver será uma luz. Será uma luz, não debaixo do calqueire, mas colocada no velador, para iluminar todos na casa. Né? E principalmente o versículo 16, assim brilhe também a vossa luz. Irmãos, eu estou falando para vocês, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Assim seja, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam, irmãos, precisam ver no nosso corpo, precisam ver os atos que praticamos, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, Pai, a vosso Pai que está nos céus. Vocês perceberam a importância do corpo? O corpo para produzir, né, tem que ter a realidade para produzir a justiça, e tendo a justiça, irmãos, vai produzir a paz. Por isso, irmãos, as pessoas chegam perto de você, vai sentir a paz, porque você vive a justiça. Então, vou terminar. Para terminar, irmãos, Apocalipse 19 de novo. Graças a Deus, essa noiva vai se casar com Cristo, né? Aleluia, chegou o momento do casamento, né? É quando, assim que se casa, irmãos, surge o general. Surge no versículo 11, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Vocês estão vendo aqui, é relacionado à verdade. Ele é fiel, ele é verdadeiro. Irmãos, nesse universo não tem nada verdadeiro senão Deus e o seu Filho, certo? Ele é o verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Até, irmãos, essa última batalha, ele vai julgar, ele vai pelejar com justiça, tá? Aí, versículo 13, está vestido com manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, né? E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Irmãos, essa vestidura que são as nossas justiças praticadas por este corpo nosso, irmãos, vão nos servir para o casamento com o Cordeiro, e também vão nos servir, irmãos, para lutar do lado do nosso Rei.
E nós é que vamos encerrar essa era. Irmãos, eu estou falando de uma maneira otimista. Nós, estou incluindo todos vocês. E me incluindo, eu quero me incluir. Irmãos, nós vamos fazer essa igreja dos vencedores, irmãos, cheio de verdade e cheio de justiça. E no reino milenar, irmãos, será um reino de justiça e reino da paz. Deus abençoe a todos, né? Vou fazer uma oração para os que estão em casa, estão nos assistindo, né? Senhor Jesus, oramos, Senhor, por todos nós. O Senhor possa produzir entre nós, Senhor, essa noiva já ataviada, Senhor, perto do fim. Queremos fazer parte dessa noiva ataviada e nos dado de vestir de linho finíssimo, resplandecente e impuro. Senhor, nos dá a graça de não deixar, Senhor, passar a palavra que o Senhor tem nos concedido a todo esse tempo. Queremos, Senhor, que essa palavra nos lave, essa palavra nos santifique. Senhor, essa palavra, Senhor, através do ruminar, através de refletir, Senhor, essa palavra possa produzir a realidade de Deus dentro de nós. Ó Senhor Jesus, cada vez mais, o próprio Deus, Senhor, esteja como ouro, Senhor, consolidado dentro de nós. Para que o nosso viver aqui na terra, irmãos, através do nosso corpo, seja um viver de justiça. Senhor, e a justiça será, Senhor, predominante no reino vindouro. E a paz será resultado. Senhor, muito obrigado por isso. Senhor, abençoa todos que estão em casa. Senhor, tendo a verdade sedimentada, justiça vivida e paz, né, ao redor de todos os que estão, Senhor, com esses irmãos. Senhor, abençoa todas as pessoas, Senhor Jesus. Em Teu nome nós oramos. Amém.